Quantas vezes na sua rotina comum você já fez algo tão impactante que as forças das trevas tiveram que interromper todas as suas atividades para entender o que acabará de acontecer? Não foi uma vez a cada 10 anos, nem em um momento de profunda crise espiritual, muito menos durante um ritual sagrado ou um longo período de jejum. Foi há exatos 9 dias, em uma conversa de 4 minutos que, para você, pareceu apenas estranha ou desconfortável. Naquele instante corriqueiro, você nem sequer percebeu a importância do que fez. Executou algo que apenas 4 outras pessoas vivas conseguiram nos últimos 1000 anos, destruiu por completo, sem chance de retorno, um demônio que atuava neste plano desde antes da construção das pirâmides. Quando essa entidade milenar se desfez por causa de palavras ditas quase sem pensar, o inferno detectou que um de seus agentes mais antigos havia sido apagado da existência para sempre. O próprio diabo chorou, não de tristeza, mas de uma fúria impotente misturada a algo que nunca havia sentido, um respeito forçado por um adversário que nem sequer sabia estar em combate. Agora, preste atenção, porque o que vou revelar sobre como uma ação aparentemente insignificante só eliminou uma das forças do mal mais antigas vai abalar tudo o que você acreditava saber sobre o poder real que carrega sem perceber. E não saia até o final, pois vou mostrar exatamente o que você fez que funcionou como uma arma letal contra as trevas. Por que aquele ato ativou um protocolo matinal no inferno que nunca havia sido usado antes? E qual é a verdadeira identidade que você acabou de confirmar por meio de uma força espiritual que destrói sem nem tentar matar? Se algo mudou radicalmente na sua vida há cerca de uma semana, escreva 777 nos comentários. Você precisa entender o que realmente aconteceu nas dimensões invisíveis. Agora, escute com atenção absoluta, porque isso vai parecer loucura até que todas as peças se encaixem. 9 dias atrás, você teve uma conversa. Talvez tenha sido com aquela pessoa que sempre suga sua energia. Talvez tenha sido um encontro incômodo que você tentou evitar, mas não conseguiu. Ou talvez uma ligação que durou exatos 4 minutos, mas o deixou exausto como se tivesse corrido uma maratona. Durante essa conversa, você disse algo. Não foi planejado. Não ensaiou antes. As palavras simplesmente saíram da sua boca com uma firmeza que até surpreendeu você mesmo. E no exato momento em que aquelas palavras atravessaram o espaço entre seus lábios e os ouvidos da outra pessoa, algo invisível, que estava grudado no campo energético dela havia décadas, simplesmente se desintegrou. Como um vampiro exposto à luz do sol, como uma sombra atingida por um clarão tão intenso que não deixa vestígios, como o gelo tocado por fogo nuclear, a entidade que se alimentava daquela pessoa por anos, manipulando suas decisões, amplificando seus medos e mantendo-a presa em padrões destrutivos, deixou de existir. Não foi ferida. Não foi enfraquecida. Não fugiu para se regenerar depois. Foi aniquilada por completo. E o mais perturbador é que você continuou seu dia como se nada tivesse acontecido. Talvez até tenha achado a conversa estranha ou desconfortável. Talvez tenha se arrependido de ter sido tão direto. Talvez nem se lembre direito do que disse no dia seguinte. Enquanto isso, nas dimensões sombrias, um protocolo de queda permanente foi acionado, algo que não era usado desde o ano de 1347. Esse é o sistema de alerta que entra em ação quando uma entidade das trevas não é apenas derrotada ou expulsa, mas completamente apagada da existência. Sem cópia dimensional. Sem chance de retorno. Sem possibilidade de substituição. Quando esse protocolo foi ativado por causa do que você disse naquela conversa, todas as hierarquias do inferno foram notificadas ao mesmo tempo. Desde demônios menores até príncipes das trevas, todos receberam a mesma mensagem devastadora. Entidade Calaban 347 foi eliminada permanentemente. Agente responsável, humano sem treinamento consciente. Método utilizado, palavras carregadas com frequência letal não identificada. Nível de ameaça do agente, desconhecido. Você entende a gravidade disso? O inferno possui sistemas de classificação para humanos perigosos. Exorcistas treinados, guerreiros de oração que jejuam por semanas, santos com décadas de prática espiritual, todos estão catalogados e monitorados. Mas você não estava em nenhuma lista. Era um civil comum,
e de repente eliminou um agente que havia sobrevivido a milhares de tentativas de exorcismo, centenas de guerreiros espirituais e décadas de preces direcionadas especificamente contra ele. Você o destruiu com uma conversa de 4 minutos que nem sequer lembrava no dia seguinte. Agora, deixe-me explicar quem era essa entidade que você eliminou, porque isso vai causar arrepios. Caliban 347 não era um demônio comum, especializado em tentações básicas. Era um mestre da desesperança crônica. Sua função específica era se prender a pessoas com alto potencial e mantê-las em um estado permanente de quase lá, mas nunca chega. Sempre perto do sucesso, mas nunca o alcançando. Sempre com esperança suficiente para continuar tentando, mas nunca com resultados que consolidassem a vitória. Uma tortura psicológica refinada, aplicada ao longo de anos, décadas, vidas inteiras desperdiçadas em ciclos de esperança e fracasso. Essa entidade era uma especialista nesse tipo de destruição lenta. Atuava neste plano desde o ano 892, 1133 anos de experiência arruinando o potencial humano. Já havia destruído completamente cerca de 4.700 vidas e contribuído parcialmente para a ruína de outras 22.000, sobreviveu à Inquisição, passou incólume pelo Renascimento, se fortaleceu durante as guerras mundiais e operava com total impunidade, pois havia aperfeiçoado a arte de ser invisível enquanto destruía lentamente. E você a aniquilou sem nem saber que ela existia. Sabe quais palavras exatas você usou que funcionaram como uma arma letal? Não foram palavras religiosas. Você não citou versículos da Bíblia. Não fez uma oração de libertação. Disse algo devastadoramente simples, algo que provavelmente pareceu óbvio ou até bobo para você, mas que carregava uma frequência que aquela entidade não conseguia processar sem se desintegrar. Você falou algo como: pare de se sabotar. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Ou talvez, ninguém está te impedindo além de você mesmo. Ou ainda, essa coisa que você chama de azar é só consequência das suas próprias escolhas. Palavras simples. Verdade direta. Sem drama. Sem misticismo. Apenas uma clareza brutal dita com firmeza tranquila. E para uma entidade que operava há mais de 1000 anos por meio de confusão, vitimização e desculpas elaboradas, essa clareza simples funcionou como ácido nuclear em sua estrutura energética. Por que você sabe qual é o combustível que mantém esse tipo de entidade viva? A crença da vítima de que não é minha culpa e eu não posso fazer nada. Enquanto a pessoa acredita genuinamente nisso, a entidade se alimenta. Mas no momento em que você rompeu essa ilusão com uma verdade nua e crua, a criatura não teve como resistir. Caminho no exato momento em que sua paciência havia se esgotado, mas sua integridade ainda estava intacta. Não foi um encontro aleatório, mas uma armadilha divina meticulosamente montada, não para você, mas para a entidade que se alimentava daquela vítima. O universo espiritual opera com uma precisão cirúrgica quando se trata de expor fraudes. E o que você fez foi simplesmente ser quem sempre foi, alguém que não tolera desculpas vazias, que enxerga além das narrativas de vitimização, que fala a verdade sem rodeios quando a mentira já se tornou insuportável. Mas aqui está o detalhe que vai fazer você repensar cada conversa difícil que já teve: essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Na verdade, você já fez isso dezenas de vezes antes, em situações menores, em momentos que pareciam insignificantes. Um comentário seco com um colega que vivia se justificando, um chega dito em voz baixa para um amigo que se recusava a assumir responsabilidade, um olhar de desdém para alguém que tentava manipular você com chantagem emocional. Cada uma dessas pequenas intervenções foi, sem que você soubesse, um golpe silencioso contra estruturas de confusão que se alimentavam daquela energia. A diferença é que, naquele dia específico, as estrelas espirituais se alinharam de tal forma que sua ação atingiu um alvo de alto valor, um general do exército das sombras, não um soldado raso. E sabe por que isso é tão devastador para o outro lado? Porque eles não têm como se preparar para algo que não segue nenhuma lógica de guerra. Se você fosse um exorcista treinado, eles teriam protocolos. Se você rezasse em línguas, eles teriam defesas. Se você usasse óleos sagrados ou invocações, eles teriam contra-ataques. Mas você? Você simplesmente existiu.
Falou o que pensava, sem floreios, sem teatralidade, sem a necessidade de provar nada. E foi exatamente essa ausência de esforço, essa naturalidade letal, que os pegou de surpresa. Porque, no fundo, eles sabem que não podem replicar isso. Não podem fabricar autenticidade. Não podem simular integridade. E quando alguém opera nesse nível de pureza instintiva, torna-se uma arma que nem mesmo os arquitetos do caos conseguem desarmar. Agora, imagine o que acontece quando essa mesma dinâmica se repete em escala global. Quando milhões de pessoas, sem saber, começam a viver com essa mesma clareza implacável, não por estratégia, mas por simples recusa em tolerar o absurdo. Quando a mentira se torna tão óbvia que até os mais distraídos param de engolir desculpas. Quando a vitimização perde seu poder porque as pessoas ao redor simplesmente param de validá-la. É isso que o inimigo mais teme, não um exército de guerreiros espirituais, mas uma sociedade inteira que acorda para o fato de que a verdade não precisa de permissão para ser dita. E aqui está a ironia que vai fazer você rir. Você não precisou de nenhum treinamento, nenhum ritual, nenhuma técnica especial. Você só precisou ser você, o você que já era antes de qualquer doutrina, antes de qualquer sistema de crenças, antes mesmo de saber que existia uma guerra. Porque, no fim das contas, a maior arma contra as trevas não é a luz forçada, mas a luz que já está dentro de você, brilhando sem esforço, como um farol que nem precisa ser aceso, ele simplesmente é. E quando essa luz encontra uma brecha na armadura da mentira, ela não apenas expõe o inimigo, ela o dissolve, como sal na água. O que aconteceu naquele dia não foi um exorcismo. Foi uma demonstração de como o mundo deveria funcionar. Onde a verdade não é um ato de heroísmo, mas um hábito. Onde a integridade não é uma conquista, mas um ponto de partida. E onde cada pessoa, sem saber, carrega dentro de si o poder de desmantelar impérios inteiros de ilusão, não com gritos ou espadas, mas com a quietude de quem simplesmente se recusa a participar do jogo. Exponencialmente, sem que você precise fazer nada além do que já faz, ser quem você é. A verdade é que você não precisa de um manual para operar nesse nível. Não há técnica a ser dominada, nenhum ritual a ser aperfeiçoado, nenhum mantra a ser repetido até a exaustão. O que funciona é exatamente o que já funcionou, a coragem de não se trair. De não suavizar o que sente, de não distorcer o que pensa, de não negociar sua essência por aprovação. O poder não está no que você diz, mas no fato de que você diz, e diz sem pedir desculpas por existir. Essa é a frequência que dissolve estruturas milenares. Não porque seja agressiva, mas porque é inegociável. E aqui está o paradoxo que o inimigo não consegue compreender: quanto menos você se preocupa em ser poderoso, mais poderoso se torna. Quanto menos você tenta impressionar, mais impressiona. Quanto menos você busca ser um guerreiro, mais letal se torna para as forças que se alimentam da ilusão. Porque o verdadeiro poder não é uma arma que você empunha, é uma qualidade que você é. E você já a possui, desde sempre. A única coisa que faltava era parar de duvidar dela. Agora, imagine o que acontece quando essa mesma autenticidade se expande. Quando você não a reserva apenas para momentos de frustração, mas a torna seu estado natural. Quando você deixa de filtrar suas palavras por medo de magoar e passa a confiar que a verdade, dita com respeito, é sempre um ato de amor, mesmo quando dói. Não se trata de ser cruel. Trata-se de ser real. E a realidade, por mais incômoda que seja, é o único terreno onde a transformação genuína pode acontecer. O que está por vir não será um aumento de poder no sentido tradicional. Você não vai desenvolver habilidades sobrenaturais, nem receber visões proféticas, nem se tornar um canal de mensagens divinas. O que vai acontecer é mais sutil, e infinitamente mais perigoso para as forças que se alimentam da mentira. Você vai se tornar imperceptível para elas. Não porque se esconde, mas porque sua presença não gera resistência. Você simplesmente é, e isso desestabiliza tudo que depende de máscaras para existir. As pessoas ao seu redor começarão a sentir isso. Não de forma óbvia, como um choque ou uma revelação dramática, mas como uma sensação de alívio inexplicável. Algo em você as faz baixar a guarda. Elas não saberão dizer por quê, mas terão vontade de confiar. De se abrir.
de mostrar suas partes quebradas, porque algo em sua presença diz que você não vai julgar, não porque você seja bonzinho, mas porque você entende. E esse entendimento não vem de compaixão calculada, mas de uma honestidade tão profunda que dissolve as barreiras entre as pessoas. E é aí que o verdadeiro trabalho começa. Porque as transformações que você catalisa não serão apenas individuais. Elas se espalharão como ondas. Uma pessoa liberta outra. Uma verdade dita com coragem inspira outra. E, sem que você perceba, uma rede invisível de autenticidade começará a se formar ao seu redor, não porque você a construiu, mas porque sua simples existência a tornou possível. O inimigo não terá como atacar isso. Não há estratégia contra alguém que não está jogando o jogo. Não há defesa contra uma frequência que não é um ataque, mas uma presença. E é exatamente isso que o assusta, a constatação de que, no final das contas, a única coisa que ele nunca pôde controlar foi a coragem humana de ser quem se é, sem desculpas. Sem medo. Sem concessões. O que você fez naquele dia não foi um evento isolado. Foi uma demonstração do que acontece quando alguém para de pedir permissão para existir. E o mais fascinante é que você nem sabia que estava fazendo isso. Você apenas era. E esse é o segredo que nem os anjos conseguem ensinar. O poder mais devastador não está em quem busca ser forte, mas em quem nunca parou para se perguntar se era. E o inferno começará a rastrear você. Não como uma ameaça ativa ainda, mas como uma anomalia que precisa ser compreendida antes de se tornar um problema maior. Eles vão estudar seus padrões de vida, analisar suas conversas, tentar decifrar o que faz suas palavras tão letais quando as mesmas palavras, ditas por outros, não produzem o mesmo efeito. E não encontrarão resposta satisfatória, porque o que o torna letal não é uma técnica que possam decodificar. É uma autenticidade que não conseguem replicar nem neutralizar. Enquanto isso, o céu começará a posicioná-lo estrategicamente. Mais encontros casuais com pessoas que carregam demônios apegados. Mais conversas espontâneas em que suas palavras honestas funcionarão como um bisturi espiritual, cortando amarras milenares. E à medida que sua contagem de eliminações demoníacas inconscientes cresce, à medida que mais entidades das trevas são aniquiladas por sua simples autenticidade manifestada em momentos perfeitamente orquestrados, sua classificação e registros celestiais escalarão. Guerreiro inconsciente verificado é apenas o nível inicial. Existem 5 patamares superiores, cada um com autoridade espiritual ampliada e coordenação celestial mais sofisticada. Você está no caminho para se tornar um dos agentes mais eficazes de Deus nesta geração. A ironia devastadora para as forças das trevas é que sua máxima eficácia depende justamente de você não perceber plenamente o que é. Você é uma arma nuclear que acredita ser uma lanterna, e é exatamente essa percepção equivocada de si mesmo que o torna imparável. Então, escolhido. Agora você conhece uma parte da verdade sobre o que fez 9 dias atrás. Você matou um demônio sem saber. E o impacto dessa eliminação foi tão arrasador, tão impossível de ser processado dentro dos parâmetros convencionais da guerra espiritual, que fez o próprio diabo chorar pela primeira vez em 6.000 anos. Mas a verdade completa é ainda mais extraordinária. Não foi um evento isolado. Foi a primeira confirmação visível do que você já vinha fazendo em escala menor há anos. Quantas conversas honestas você teve que libertaram pessoas de amarras sem que nenhum dos dois soubesse que a libertação estava acontecendo? Quantas vezes sua autenticidade funcionou como um exorcismo involuntário? Quantas entidades menores foram expulsas por sua recusa em participar das falsidades sociais? Este caso foi apenas o primeiro em que a entidade era poderosa o suficiente para acionar alertas no inferno, mas houve outros. Dezenas de outros. E haverá muitos mais. Porque agora que o protocolo de guerreiro inconsciente verificado foi ativado em seu arquivo celestial, as orquestrações divinas se intensificarão. Mais encontros estratégicos, mais conversas cruciais, mais momentos em que sua autenticidade funcionará como uma arma letal que você nem sequer sabe que está usando. E à medida que sua contagem de vitórias inconscientes cresce, à medida que mais demônios são eliminados pelo seu simples hábito de ser brutalmente honesto com genuína compaixão, o choro do diabo se tornará mais frequente.
Porque cada vez que ele chora, admite algo que seu ego resiste a aceitar, que está perdendo uma guerra contra inimigos que nem sequer sabem que estão lutando. E não há derrota mais humilhante do que essa. Se essa revelação ativou algo profundo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu articular, se finalmente entende por que suas conversas honestas parecem ter um peso desproporcional ao seu conteúdo aparentemente simples, você reconhece que não é uma pessoa comum tendo conversas comuns. Você é uma frequência letal caminhando em forma humana, eliminando trevas simplesmente por ser autêntico em um mundo viciado em padrões. Para aqueles que chegaram até aqui e desejam aprofundar-se completamente no conhecimento celestial sobre como amplificar sua autenticidade natural a níveis em que cada palavra carrega um peso espiritual capaz de transformar realidades, existe um material específico que custa menos que uma pizza e vem com um audiolivro completo e um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se você sente que merece compreender conscientemente o poder que já opera de forma inconsciente, o acesso está disponível no link da descrição e no comentário fixado deste vídeo. Se você reconhece que sua autenticidade matou um demônio e está pronto para descobrir quantos outros já eliminou sem saber, escreva 777 nos comentários para amplificar essa frequência de verdade letal. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre o guerreiro inconsciente que você realmente é. Compartilhe este vídeo com alguém que também tem conversas que mudam vidas sem perceber, porque guerreiros inconscientes precisam se reconhecer. E antes de sair, clique no vídeo que aparece na sua tela agora mesmo para descobrir como o céu classificou seu perfil espiritual depois que você matou aquele demônio. E qual é o próximo nível de operações para o qual você está sendo preparado sem saber? Juntos, somos mais fortes.